Foram registrados aqui no Brasil, só nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 22 mil denúncias de violência patrimonial. E, infelizmente, muitas destas denúncias são de violência patrimonial contra os idosos. Infelizmente, uma realidade mais comum do que a gente imagina. Mas, para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a advogada Menara Carlos de Souza. Muito obrigada, doutora, por receber nossa equipe. Pois é, infelizmente, né, é uma situação muito comum. Normalmente acontece com que tipo de idoso? Aqueles que estão incapacitados ou pode acontecer com qualquer um? Pode acontecer com qualquer um realmente, né? A pessoa na condição de idosa acaba ficando mais vulnerável, às vezes tem alguma limitação para sair de casa, para conferir questões de banco, ainda mais porque não tem a mesma expertise com a tecnologia, né, que os jovens, então não consegue acompanhar por aplicativo, não consegue se deslocar, né? Então qualquer idoso está sujeito a isso, mas especialmente aqueles incapazes com alguma deficiência intelectual. E doutora, tem alguma forma de se precaver? Com certeza, né? O ideal é a gente, quando ver que já está chegando numa condição de ficar mais velhinho, né? Estou ficando mais idoso, estou preocupado, tenho um histórico de Alzheimer na família, tenho um histórico de alguma demência senil, já vou me prevenir, vou no cartório fazer uma escritura pública em que eu vou fazer uma autotutela ou autocuratela. Com isso, eu já vou deixar nomeadinho para o próprio cartório que eu quero que fulano, né, meu irmão, meu pai, meu filho, seja o meu curador, seja o responsável por cuidar da minha saúde e dos meus bens quando eu não tiver essa capacidade. Posso colocar, inclusive, uma lista, né, uma ordem de preferência, porque na falta de um pode vir o outro. Normalmente é um crime praticado por um familiar, por uma pessoa próxima, né? Exatamente, acontece demais com esse abuso de confiança, né? E aí esse crime patrimonial pode variar entre diversas possibilidades, sendo o mais comum o estelionato, né? Que é quando eu vou induzir esse idoso a erro, por exemplo, não, pode deixar que eu fique com o seu cartão de crédito aqui que eu vou só comprar as coisas para você. Então eu estou induzindo a pessoa a erro e me beneficiando, usando o valor para outras questões. Como que o idoso ele pode ficar mais tranquilo, né? Porque infelizmente a gente sabe que é uma pessoa próxima, normalmente que ela conhece. Essa curadoria ela pode mudar dependendo aí se acontecer alguma coisa. Exatamente. Se já tiver tido um processo de interdição judicialmente, né, e for nomeado um curador, se alguém interessado da família, por exemplo, ou um terceiro faz uma denúncia de que foi cometido um crime, o Ministério Público vai investigar isso em conjunto com o juízo e esse curador pode ser destituído de seu poder. Esse curador, ele tem que prestar alguma conta ou a partir daquele momento ele tem livre direito de utilizar os bens desse idoso? Tem que prestar conta, sim. E na própria decisão que vai definir a curatela, o juiz vai impor algumas restrições. Então, vai ter limite de quanto ele pode sacar de conta bancária, né? Vai ter vários limites e isso vai ser acompanhado por todo um corpo multidisciplinar. Em casas de repouso, é preciso também ter algum cuidado? Com certeza. A família, antes de colocar colocar o idoso naquela casa de repouso, deve averiguar se ela preenche todas as condições sanitárias para bem atender o familiar, porque a gente não pode esquecer que não é só pai e mãe que é responsável pelo filho. O filho passa a ser responsável pelo pai, pela mãe também, uma vez que atinge essa condição de idoso. Então, é necessário, sim, tomar todos os cuidados, verificar se o lugar é um bom local realmente para o seu familiar e acompanhar. Não pode deixar o idoso lá largar, nunca visitar, né? Infelizmente isso acontece muito, principalmente no caso daqueles que não têm mais sanidade mental. E doutora, como fazer para denunciar? Qualquer pessoa pode, tem esse direito ou, digamos assim, esse dever? Com certeza, em qualquer tipo de crime, né? Principalmente contra o idoso, que é um vulnerável, a criança, né? Qualquer pessoa pode sim ir até a delegacia e fazer uma denúncia de maus tratos, né? Então, vai demonstrar da forma que melhor puder, né? Com testemunhas, ou fiz um vídeo, eu vi isso aqui, gravei, leva lá, né? Que isso vai contribuir muito para os fundamentos da denúncia. Bom, fim de ano, a gente sabe que tem um 13º, mais dinheiro circulando, os idosos, né? Que muitos deles são aposentados, recebe essa parcela a mais no seu rendimento. E aí, tomar mais cuidado também nessa época do ano?
Certamente, é uma época que circula mais dinheiro, que as pessoas estão querendo comprar mais, gastar mais, né? Então, pode muito bem, sim, o patrimônio do idoso ser um alvo ali para a pessoa conseguir se beneficiar. Então, tem que tomar mais cautela. Ficar atento, às vezes, no interior, as pessoas se conhecem, vê que está utilizando demais aquele cartão por um neto, por exemplo. Então, tem que ficar com esse olhar mais atento, né? Exatamente. E lembrar que sempre a melhor ação é a prevenção. Então, fica um alerta aí para todos os idosos, né, se prevenirem, buscarem fazer uma procuração em nome de alguém de confiança, se ainda estiver são, né, ou realmente já nomear o futuro curador. Hoje a gente sabe que existe o Estatuto do Idoso, né? O que diz exatamente o Estatuto em relação a essas questões? Diz que é obrigação, né, de toda a sociedade zelar pelo bem-estar do idoso. Então, todos nós devemos realmente ter uma atenção redobrada e cuidados com essas pessoas. Tá certo, doutora. Muito obrigada aí por essas informações. É isso, gente. Bom, todo mundo quer envelhecer, não é mesmo? Por isso a gente tem que cuidar dos idosos com responsabilidade. Até porque violência patrimonial é crime. É isso, gente. Eu volto aí no estúdio.